Bom dia, bom dia a todos vocês. Mais uma live. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre ousadia. Eu estou aqui fazendo o meu devocional e me deparei com o livro de João, capítulo 17. O capítulo 17 vai falar da oração de Jesus pelos seus discípulos. Foi o momento em que, antes de ser levado à cruz, antes de ser condenado pelo povo, levado a julgamento, Jesus ele reúne os seus discípulos para passar algumas orientações finais e então ele faz uma oração. Essa oração é muito bonita, inclusive. Se você ler todo o capítulo 17 de João, você vai ver, é uma oração muito bonita. E eu estava aqui lendo, até que eu me deparei com o versículo 5 do capítulo 17, que vai dizer assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está orando ao Pai, dizendo: Senhor, glorifica o Senhor a mim, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Aí a gente para refletir o seguinte: eu e você não tinham uma glória anterior como Jesus, né? Jesus ele tinha, ele não precisaria ter vindo, virado carne e morrido por nós. Ele estava bem, ele se voluntariou, por amor ao mundo, mas por um ato de obediência ao Pai. E aqui Jesus estava prestes a morrer, prestes a ser levado à cruz, mas Jesus não deixou de fazer o seu pedido e lembrar a Deus: ó Deus, eu cumpri o seu mandado, fiz aquilo que o Senhor mandou, mas me glorifica, não deixa de me glorificar com a glória que eu já tinha. Jesus poderia pedir isso porque ele tinha uma glória antes de vir aqui na terra. Nós não tínhamos. Mas uma coisa eu aprendo aqui com Jesus: nós temos que ter ousadia na hora de orar. Não precisa ter medo de pedir a Jesus as coisas. Peça com ousadia. Porque se tem alguém que pode lhe dar, esse alguém é Deus. Se tem alguém que pode fazer algo que é impossível para o homem, esse alguém é Deus. Então, a Bíblia, no seu contexto geral, é um grande manual para a vida do homem, Hoje é um manual de vida. Se você ler a Bíblia de capa a capa e você seguir o que está na Bíblia, com discernimento, com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a sua vida será a vida menos tortuosa. Por quê? Porque a palavra ela nos ensina a vigiar, ela nos ensina a orar, ela nos ensina a fugir do mal, ela nos ensina a viver em verdade, ela nos ensina a não viver na promiscuidade. A palavra do Senhor nos ensina a sermos honestos, a sermos trabalhadores, a não sermos preguiçosos, a buscar o conhecimento. A palavra é um manual de vida, a respeitar uns aos outros. A palavra nos ensina que
O casamento, ele precisa ter fidelidade, tem que haver lealdade. Isso está tudo na Bíblia, né? Oxalá que todos cumprissem a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, rigorosamente. Mas, infelizmente, né, a humanidade se perdeu, o pecado entrou no mundo e hoje a gente não vê as pessoas seguindo a Bíblia ou usando a Bíblia como manual, né? Pelo menos na sua grande maioria. Mas, quando a gente chega aqui no Novo Testamento e começa a ler sobre Jesus, e a gente tem a consciência de que aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, que crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o único Salvador do mundo, eles querem cada dia mais parecer com Jesus. E lendo aqui os evangelhos e sobretudo aqui nessa passagem que Jesus faz a oração, faz uma oração ao Pai pelos seus discípulos, a gente aprende bastante com essa atitude. A primeira atitude foi que Jesus não cessava de orar. Jesus, ele estava cumprindo o chamado de Deus na vida dele. Ele fez tudo que o Pai determinou, levou a palavra de salvação, a palavra do arrependimento ao homem, né? E nem por isso ele parou de orar. Então, já o primeiro ensinamento, não pare de orar. Se Jesus era santo, ele orava, isso deixa bem claro que nós que somos falhos, imperfeitos, nós precisamos orar. Agora, eu vinha falando de ousadia, né? Você vai lendo aqui o texto, né, do capítulo 17, você vê a forma com que Jesus ora ao Pai, pedindo mesmo para que o Senhor glorifique Ele, né? Para que o Senhor guarde os seus discípulos. Chega um momento aqui que ele fala assim: o Senhor, eu não rogo para que tires eles do mundo, mas que os livre do mal. Depois ele vai vindo, e aí ele começa a orar por aqueles que ainda virão, por aqueles que ainda irão crer no nome do Senhor Jesus, que somos nós. Então, a oração de fé, uma oração de futuro, vendo o que ainda não aconteceu, mas nem por isso você para de orar. Aí você vai seguindo a ousadia de Jesus na hora de orar, é sensacional. Chega um determinado momento, Jesus no versículo 17, né? Ele diz assim, o 15 ele já vinha dizendo assim: não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Meus irmãos, vocês que me ouvem nesta hora e servem ao Senhor, você já deve ter notado que o mundo tá perdido. É tanta notícia absurda, dia após dia, cada mensagem que chega é uma mais absurda que a outra. E se você se sente incomodado com isso e teme ao Senhor, você, como eu, sabe que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E Jesus já dizia isso, tanto que ele orou por nós,
Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Glória a Deus, né? Nós estamos nessa terra de passagem. E não vem dizer que eu estou doido, não, porque o Evangelho é loucura para os que perecem, né? O Evangelho é loucura mesmo, né? Mas é o Evangelho, né? Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Não há santificação onde impera a mentira. Olha, lendo isso aqui, tem um ponto que eu já venho buscando ao Senhor e lutando contra isso há um tempo. Eu já trabalhei muitos anos como vendedor e quando a gente menos se dava conta, eu estava ali inserindo alguma mentira, algum detalhe que não é verdade e tal. E há muitos anos o Senhor já vem me cobrando isso. Olha, fala a verdade, viva a verdade, né? E só a santificação quando há verdade. A santificação que vem de Deus, a santificação que Jesus orou ao Pai por nós, é a santificação na verdade. Agora, ele deixa bem claro, a tua palavra é a verdade. Se a pessoa está santificando e não tem a Bíblia como referência, não está certo não, viu? Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o texto deixa bem claro, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele deixou claro isso para o povo, né? Para os seus discípulos. Aqui a oração é para os seus discípulos. Mas ele orava também por nós. E aí vem o versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Eu e você somos instrumentos de Deus para levar ao mundo a mensagem de salvação. Para levar ao mundo uma palavra, a palavra da verdade, a santificação pela verdade. 19, versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus aqui ele deixa claro, né? Jesus se santificou como um homem, não por ele, porque ele já estava garantido, ele estava cumprindo o mandato de Jesus, mas por nós, para dar exemplo a nós. Então a gente aprende com Jesus. E aí ele fala, e para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O versículo 20 é a oração de futuro que eu havia dito lá atrás. Jesus estava orando por mim e por você. Há mais de 1000 anos atrás, Jesus ele estava orando por mim e por você. Isso nos remete a um ensinamento que eu já oro pelos meus netos. Eu ainda não tenho nem filhos, mas eu já oro pelos meus netos e declaro a bênção, a vitória para eles. Eu oro por você, para a sua família, pelos seus filhos que virão. E nós temos que ter essa ousadia, visão de futuro. Isso é fé, né? Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Bom, beleza. Aí eu vou sair, ele vai discorrendo aqui na oração. E aí ele chega no versículo 26 e ele faz o encerramento dessa oração, que é: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, aqui encerra o capítulo 17 de João. E Jesus, ele, logo após esta oração, né, nós vamos ler que o versículo 17, no versículo 18, Jesus, ele será traído, né, por um dos discípulos, né, que é o Judas, e ele vai perante ao Sinédrio, depois ele vai perante a Pilatos, e ele vai ser condenado e levado à cruz, e aí, né, ele cumpre o seu chamado aqui nessa terra. Mas Jesus ressuscitou e vivo está ao lado do Pai, e virá para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que diligentemente ouviram a voz do Senhor, ouviram a palavra do Senhor e cumpriram, né? Porque não basta ouvir, tem que ouvir e cumprir. E Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus, ele possibilitou a nós que nós tivéssemos um manual para saber o que fazer, o que fazer, como fazer, para onde ir, né? Hoje há uma crise existencial, né? O ser humano hoje não sabe por que nasceu, não sabe para que está vivo e não sabe por que permanecer vivo. Hoje há uma crise, as pessoas hoje não sabem qual a profissão exercer, não sabem qual o relacionamento vai entrar, não sabe por que está vivo, é cheio de dúvidas, é uma crise que a gente chama crise existencial. Mas por que isso? Porque não está se apegando à palavra. A palavra, ela é vida. A palavra, ela é cura. Ela é libertação. Vou deixar um conselho para você. Antes de ler a Bíblia, faz uma oraçãozinha rápida. Senhor, fala comigo na tua palavra. Abre a minha mente, né? Abre os meus olhos. Fala comigo, enche-me do teu Espírito Santo, enche-me da verdade que só a palavra tem. E vai ler a Bíblia. Busca uma experiência com o Senhor com a palavra. Isso aqui, a palavra é algo tão maravilhoso que aqui está toda a resposta que você precisa para a sua vida. Aqui está o direcionamento que você precisa da sua vida. Mas você precisa ler, ouvir o Senhor falar através da palavra e, obviamente, cumprir, que de nada adianta ler e não cumprir. Eu lendo aqui o versículo 17, comecei a ler a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus orou pelos que ainda virão. Jesus orou para que viesse o Espírito Santo, para que a palavra dele ficasse gravada no coração dos seus discípulos, de todos os que ouvissem a palavra dele. Jesus orou para que nós fôssemos santificados. E na hora me vem na mente assim, rapaz, quanta ousadia. Jesus chegar para Deus e falar assim: Deus, deixa eu falar um negócio. Eu estou terminando aqui o que o Senhor mandou, mas não esquece de me glorificar não, hein? Não esquece de me glorificar não. Eu estou aqui porque o Senhor mandou. Então não esquece de me glorificar. E aí ele poderia pedir assim, com a glória que eu já tinha. A gente não tem como pedir
para que Deus nos glorifique com a glória que a gente tinha. Mas a gente pode pedir a Deus que Deus glorifique a nós por nós andarmos na verdade, por andarmos em sinceridade, em honestidade. Senhor, honre as nossas ações, os nossos empregos, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas palavras, os nossos conselhos. Nos honre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado também. Oração com ousadia, né? Então, assim, a gente está passando uma dificuldade, a gente chega para Deus e fala: Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Me tira daqui, Senhor, por amor do teu nome, né? Eu estou passando por um problema, eu falo: Senhor, me ajuda, me arranca dessa situação, me ajuda, Senhor, a sair daqui. Clame por socorro. Domingo eu ouvi uma palavra na igreja e o meu pastor pregando assim, pregou sobre Pedro andando sobre as águas, e no momento em que ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, e a palavra fala que imediatamente Jesus levantou a sua mão e pegou na mão de Pedro e o subiu, né? Subiu ele para que ele não afundasse. E aí o pastor falando, foi interessante ouvir aquilo. Pedro, ele caminhou em fé por sobre as águas, mas ele teve um momento que ele se deixou abalar. Ele ficou olhando a força das águas, o vento, e ele tirou o foco de Jesus e ele começou a afundar. Mas antes mesmo que ele ficasse debaixo d'água, ele gritou por socorro. Ele gritou: Senhor, salva-me. E a gente tem que aprender. A palavra, como eu disse, a palavra é um manual. Nós temos que ter ousadia para chegar para Deus e falar: Senhor, me salva. Socorro, me ajuda, Senhor, me salva. Lá no texto que foi lido, falando sobre Pedro, sobre as águas, o pastor pregando, ele diz assim, e Pedro começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha, imediatamente é um estralo. Só que o detalhe está em pedir socorro antes que você se afunde por completo. Quem está debaixo d'água, você não consegue, ninguém ouve o outro debaixo d'água. Então, busque o Senhor enquanto você ainda tem voz, né? Busque ao Senhor. Não espere você chegar no fundo do poço, não espere afundar para baixo da água para gritar por socorro. Não seja orgulhoso. Clame por socorro. A palavra ensina isso. Mas, resumindo, voltando ao que eu falava aqui, é a ousadia. Às vezes a gente se sente tão pecador que não tem coragem de orar a Deus para pedir para que Deus resolva o seu problema, faça você passar naquele concurso que você está pleiteando, aquela porta de emprego que você precisava, aquele casamento que você tanto busca, aquele filho que você está buscando ao Senhor e não teve ainda, né? Para as pessoas que são casadas e não têm filhos, né? Aquela cura que você quer pedir a Deus, mas você não pede, você se sente tão indigno, tão pecador. Ora, seja ousado. Peça a Deus, não olha para as suas falhas, não. Dobre os seus joelhos e vá buscar o Senhor. Pedro, quando ele estava afundando ali, ele já não estava vivendo em fé mais. A fé foi abandonada. Ele estava enfraquecendo, ele estava afundando. Mas ele, antes de submergir nas águas, ele gritou por socorro. E Jesus, que estava ali,
pegou na mão dele e não deixou que ele afundasse. Tem uma palavra para você. Por mais que você pense que você está no fundo do poço, que para você não tem saída, ainda há saída. Clame por socorro. Pegue aquele restinho de força que você tem e clame por socorro a Jesus Cristo. Ele vai ouvir o seu clamor. Clame por socorro, clame por Jesus. Ele sim não te abandona. E é isso. Seja ousado na hora de orar. Clame ao Senhor. Peça a Ele. Inclusive, peça a Ele a ousadia para orar. E fazendo isso, você está fazendo nada mais do que aquilo que a própria palavra nos ensina. Aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Foi ser ousado nas suas orações. Amém? Fica com essa palavra. Eu peço a Deus que Ele complete a sua palavra no seu coração e que você possa andar em verdade, sempre buscando conhecer, aprender e conhecer mais de Jesus. É muito gostoso, viu? Eu tenho uma pastora aí, a Sara Shiva, ela fala assim, tem gente que acha punk viver nas drogas e tal. Punk mesmo, o pastor Lucinho também fala isso, punk mesmo é ler a Bíblia e aplicar isso aqui, ó. Isso aqui que é muito doido, cara, isso aqui é muito forte. E é algo viciante, mas é algo que vai te fazer bem. Então é isso. Leia a Bíblia. Clame o socorro a Deus, a Jesus. Seja ousado na hora de orar. Amém? Fica com essa palavra. Desejo a todos um excelente dia. Um grande abraço. E até a próxima live.